A paz do Senhor Jesus, família. 7 minutos com Deus. São diários e eu queria que você enviasse para alguém. Talvez você esteja me assistindo no YouTube, no Instagram ou no Spotify. Envie e compartilhe palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para você é: verdadeiramente você acredita em Deus? Verdadeiramente você pode levantar as mãos para o céu nesse dia e dizer: só o Senhor é Deus? Ou você tem dúvidas da existência de quem é o Senhor, de quem é o Salvador de sua vida? Eu vou ler um texto hoje muito conhecido e nós vamos por algum tempo discutir algumas ideias em cima desse texto. Está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, verso 21. Você conhece a história de Elias. Elias foi o grande, o maior de todos os profetas. Mas vamos lá ao texto. Então Elias se chegou a todo o povo de Israel e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Mas essa frase aqui é muito difícil. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Estou falando dos israelitas. Porém, o povo não lhe respondeu nada. O povo não sabia dizer quem era Deus. O povo não sabia dizer se era o Deus de Israel, era o Deus deles. O povo não sabia dizer se Baal, essa entidade demoníaca, era o Deus deles. O contexto dessa época é muito simples. Acabe era o rei. Ele reinou sobre Israel por 22 anos. Ele era Satanás na terra, fazia tudo que contrariava os mandamentos de Deus. Ele vai se casar com uma mulher muito perversa chamada Jezabel. Essa vai perseguir por demais Elias. E esta pergunta se faz antes do desafio que Elias vai demonstrar no Monte Carmelo, quando 450 profetas de Baal se reúnem e vão montar ali um altar e vão invocar o nome de Baal. E aquele Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. Há um momento até de muita graça nessa passagem, porque Elias começa a tirar sarro deles. Ele permite, fala: olha, pega 2 carneiros, um fica para mim, um para vocês, corte esses carneiros em algumas partes, monte um altar, invoque o nome do seu Deus, aquele que responder com fogo é Deus sobre Israel. E eles clamam a manhã toda, dá meio-dia, nada de acontecer. Elias vai dizer: olha, talvez eles estejam dormindo, clame mais alto, isso e aquilo. E nada acontece até que Elias vai reparar o altar, vai montar o altar do jeito dele, vai derramar água por 3 vezes e o fogo que cai, porque Elias ora uma vez só, ele vai dizer assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor. Ele orou uma vez só e Deus respondeu. O povo vai reconhecer que Deus é Deus quando vê a manifestação sobrenatural desse Deus poderoso. O que me preocupa nessa passagem é a pergunta que é feita antes: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês ficarão navegando, vocês ficarão em dúvida, vocês ficarão entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, se Baal é Deus? Quando ele faz essa pergunta, me assusta muito, e isso eu trago para os dias de hoje. Eles ficam quietos. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Você talvez esteja vivendo o tempo onde você nem sabe mais se Deus é Deus na sua vida, enquanto Ele não fizer algo sobrenatural sobre você. O problema é que a gente só se reconhece o senhorio de Deus quando a gente enxerga e vê grandes milagres em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Por exemplo, você só vai entender que Jesus é Deus poderoso quando você vê o cego voltar a enxergar, o paralítico voltar a andar. E Deus é Deus e tão misericordioso que está me usando para falar contigo nesse dia, dizendo a você: eu não preciso de grandes demonstrações,
Eu não preciso de advogado para convencer a você que eu sou o teu Senhor e teu Salvador. Eu sou Deus. Então adore. Sabe, você se levanta todos os dias com essa dúvida, porque você está passando por uma grande prova, porque você está passando por um grande deserto, porque você está passando por uma estrada difícil, porque você está passando por um caminho espinhoso, porque você está enfrentando grandes dificuldades na saúde, porque você está desempregado, porque isso e por aquilo, porque você não tem mais vontade de ir para a igreja, porque você já não sabe se Deus é tão poderoso assim, e talvez você esteja dando a mesma resposta que aquele povo de Israel deu naquela época, debaixo de um sofrimento muito grande, porque Acabe vai colocar um jugo muito pesado sobre aquele povo, e às vezes, quando o sofrimento é muito grande, latente, demorado, isso faz com que a nossa fé retroceda. Não retroceda, não volte, não tire a mão do arado, não olhe para trás. Deus é Deus, que através da sua palavra hoje se revela a seu povo dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jeremias, de João, de Pedro, de Paulo, de Maria. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus. Não, a tua fé não precisa ver absolutamente nada, como esse povo precisou ver. Ele repara o altar. Eu tiraria daqui, extrairia 1 milhão de mensagens. Elias vai reparar o altar, Deus vai se manifestar, os 450 profetas de Baal vão morrer, depois vem a grande chuva, quando ele manda o moço subir ao monte, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e tantas outras coisas vão acontecer. Mas essa pergunta fica para você. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal seguiu também, porém o povo lhe não respondeu nada. Quem não responde nada tem dúvida. E a fé não pode ter dúvida. A fé tem que ter muita certeza. Olha, pastor Jeremias, eu estou passando por isso, mas eu creio, o Senhor é o meu Deus. Pastor Jeremias, eu estou enfrentando tal situação, mas eu creio, só o Senhor é Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Como diz a canção, se ele fizer, Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Eu oro por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Que neste dia, nesta hora, em qualquer lugar do mundo, a pessoa que me ouve e me assiste possa tomar consciência de que ela não precisa ver para crer, mas antes ela precisa crer e depois verá aquilo que só o Senhor fará. Eu abençoo todo o seu povo. E eu abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês grandemente nesse dia.